que tal R$ 2 por esse? Ele cura as feridas que ainda estão abertas, faz esquecer o passado, faz você perdoar quem te feriu. Ele tira a culpa do pecado, te dá razão pra viver, faz você vencer esta guerra, faz seu espírito renascer. Ele levou os meus pecados, também levou a minha dor. Deixou as minhas feridas, posso gritar que estou, posso gritar que lindo estou, posso gritar que lindo estou, posso gritar que lindo estou. Muito bom dia a todos e a paz do Senhor para todos vocês que estão nesta manhã me dando este prazer, esta honra de juntos falarmos um pouco sobre a sabedoria no falar e no ouvir. Como é importante o ser humano saber se comunicar. Como é importante também o ser humano saber ouvir. Hoje, não só hoje, mas há muitos dias eu tenho observado a questão de como falamos, né? Às vezes estamos aqui neste mundo tão movimentado, tão transitado, tão cheio de preocupação e angústia, e às vezes estes sintomas têm nos pegado de surpresa, que às vezes quando chegamos no nosso lar, quando chegamos naquele momento de nós conversar com a família ou conversar com um ente querido, meus queridos, o que acontece? Às vezes pensamos que estamos falando de uma forma natural, mas não percebemos o tom de como falar, de como se expressar para essas pessoas. O interessante é que quando a mensagem sai de nossa boca até o ouvido de alguém, às vezes as mensagens ou às vezes o tom de voz sai de uma forma diferente, que às vezes daquilo que nós pensamos e imaginamos. Às vezes imaginamos estar falando direitinho, pensamos que estamos falando de bem, mas às vezes aquele tom de voz se tornou um tom agressivo, um tom mesmo machucante, e isso tem acontecido. Eu percebi hoje, quando eu estava conversando com a minha filha, nós estávamos conversando, falando acerca dos problemas da vida. E quando eu e minha esposa, nós estávamos falando com ela, e ela disse: puxa pai, puxa mãe, tudo isso aí. Então ela observa que ela houve uma forma de ela interpretar.
mas ao falar, eu não deixei que a harmonia do meu ouvir pudesse assim compreender a forma de falar, a forma de expressar. Então é nesta manhã que eu quero direcionar você. Juntos nós vamos aprender como buscar sabedoria no falar e no ouvir. Não é isso? Porque muitas vezes há muitas turbulências na família, no lar, porque muitas vezes nós não sabemos nos comunicar, não é isso? Às vezes pensamos que estamos comunicando bem e às vezes está um tom agressivo, um tom realmente até que a pessoa se sente ofendida. E é nesta visão, é nesse propósito que eu quero junto com você, vamos aqui aprender acerca da sabedoria no falar e a sabedoria no ouvir. Que Deus abençoe a todos vocês nesta manhã. Enquanto isso, eu já começo pedindo a gentileza a você que está me ouvindo nesta manhã, que está aí na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver aí, faça o compartilhamento aos seus amigos, aos seus grupos que estão aí. Eu quero nesta manhã aprender junto com você acerca da sabedoria no falar e a sabedoria no ouvir, né? É muito importante quando você está falando, tente escutar o que você está falando. Perceba como é que está saindo o som da sua fala. Se está bem ou não. Se está agressivo ou não. Se está amoroso ou não. Tente perceber isso aí. Com certeza, se nós tivermos essa perceptividade, com certeza seremos realmente muito abençoados e o relacionamento familiar gerará um bem-estar para todos, com certeza, né? Muito bom, quero aqui agradecer a todos que já estão presentes nesta manhã. Muito obrigado a todos vocês que estão comigo. Está conosco já a Sara Pereira Moraes. Muito obrigado, irmã Sara, pela sua presença. A paz do Senhor, meu querido, que Deus te abençoe. Também está conosco também um grande vendedor, um grande amigo, um grande marqueteiro, né? De homem de Deus, Richard Alexandre Rocha. Obrigado pela sua presença. Que continue esse vendedor nato que você é, meu querido. Que Deus abençoe você maravilhosamente. Obrigado por todos que estão participando. Uma paz do Senhor maravilhoso a todos vocês, tá bom? Mas nessa manhã eu queria, junto com você, compartilhar um vídeo, né? Um vídeo bom, um vídeo que com certeza estaremos aprendendo mais um pouquinho. É muito importante nós juntos aprender o significado da vida, o significado do ouvir, o significado do falar. Tente ouvir o que você fala. Tente você ser recíproco nessa interlocução, né? De mediação. No falar, saber ouvir, no ouvir, saber falar. Como é importante nós saber o propósito deste momento tão maravilhoso que chamamos de comunicação. Saber se comunicar. É muito importante, gente, a gente saber se comunicar, né? Vamos lá. Vamos preparar aqui um louvor para vocês. Um louvor muito lindo, por sinal, que traz uma veracidade sobre o momento de estarmos falando com Deus. Vamos lá. Vamos observar aqui. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento
momento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Muito bem, vamos hoje refletir um pouco sobre a sabedoria no falar e no saber ouvir. Quero mandar um abraço todo especial a todos vocês que estão nesta manhã participando comigo. E a forma de como devemos discernir ou ter a capacidade, a disposição, a presteza de ouvir, de falar e obedecer tanto a voz de Deus como também na receptividade de saber ouvir e de saber como falar. De maneira simples, podemos realmente observar os detalhes de ouvir, obedecer e do falar. Teremos em nossa existência realmente, ou muitas vezes a forma de como falar, a forma de como ouvir, pode gerar ou trazer para nós ou alegrias ou tristezas, realizações ou frustrações, trazer paz ou sofrimento. A forma de saber falar e a forma de saber ouvir, gente, pode gerar esses sintomas, uns sintomas bons ou ruins. Então foi Jesus quem ensinou que precisamos ter ouvidos adequados para poder ouvir. Também temos que ter boca no falar também adequados para saber falar. E que Ele tem a nos dizer e nos orientar. Então, precisamos ter ouvidos sensíveis, abertos e limpos para saber ouvir ou para saber falar. Jesus, ele afirma lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 13 e 14, ele diz, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem, e nem se cumpre as profecias de Isaías.
Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Observe do porquê Jesus falou isto. Porque muitas vezes as pessoas não vão saber entender, compreender do porquê você está falando daquela forma, né? Hoje sinceramente, eu senti esse desejo, eu percebi que era esse foco nessa temática que eu queria abordar com vocês, do saber ouvir e do saber falar, de como não só aqueles que estou, de como eu estou transmitindo a mensagem, né? O receptor, como está recebendo essa mensagem. Para isso eu tenho que me tornar não só o transmissor, eu também tenho que me tornar o receptor. Eu tenho que saber se o tom da minha voz, o tom da minha fala está adequado para aquele momento, para aquela circunstância. Nós temos que entender. Nós sabemos que temos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Temos discernido bem essa voz? Será que nós temos discernido bem o que Deus tem falado? A forma como Deus fala? É bom você, eu, todos nós, compreender estas verdades. Não é isto? Quero agradecer a presença da Vera Oliveira, grande professora dentro da área da culinária, viu? É uma pessoa aí, nota 10. Também está conosco também a Zita Cavalcante, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando você, irmã Zita, de uma forma tremenda e poderosa. E já agradecendo a todos que já estão participando comigo nesta manhã. A Vera aqui diz, que louvor lindo, Diogo. Me mande o nome desse louvor e quem canta. Com certeza, viu? Viu, Vera? Vou mandar para você, viu? Eu quero mandar aqui um abraço também para a Daniele Moraes. Obrigado, Daniele Moraes, pela sua presença. Que Deus continue te abençoando de uma forma tremenda e poderosa, né? Quero agradecer a todos que estão participando comigo neste momento, tá certo? Muito bem. Jesus se refere a pessoas que vendo não veem, o mesmo ouvindo e não ouvem e nem entendem. Muitos são as vozes que surgem só para nos tirar do caminho, tirar você do foco, não é isso? Existem muitas vozes, muitas circunstâncias da vida que você tem percebido isso. A forma de como as pessoas falam, a forma de como as pessoas se expressam. Às vezes as pessoas que estão se expressando, estão falando, às vezes pensando ela que está trazendo um bem-estar, um benefício para as pessoas. Mas aquele que está recebendo aquela mensagem, às vezes ela pode estar tendo um foco diferente, né? Talvez ela esteja interpretando de forma até agressiva. Por isso que tem que haver sabedoria no falar e no ouvir, né? É muito importante nós compreendemos e discernimos estas situações que todo ser humano passa do seu dia a dia, né? Pelo menos, eu tenho percebido isso, que às vezes a forma de como eu falo, às vezes eu pensando no como eu estou falando, eu estou trazendo benefício. Mas só que quando eu parei para me ouvir, e com a ajuda de outra pessoa, no caso da irmã Libeni, nós começamos aqui a falar, a colocar nos pesos e medida aquilo que eu tenho falado, eu tenho percebido que para a pessoa que ouviu, estava ali muito agressivo. Estava muito, né, agressivo, persuasivo naquele momento. E não era a forma como eu queria me expressar. Então é muito importante, dentro do campo da sabedoria, eu ter esse discernimento de saber falar e ao mesmo tempo de saber o que eu estou ouvindo. Se vai ser benéfico ou não para as pessoas que estão me ouvindo. É importante você que está no seu lar, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, também aprenda a criar bons hábitos. Então crie bons hábitos no saber falar e ao mesmo tempo no saber ouvir. Não é isto?
quero aqui agradecer a todos vocês que estão comigo nesta manhã. Que Deus abençoe a todos maravilhosamente. Olha, lá em Isaías capítulo 50, no verso 4, verso 5, diz: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída. Oh, aleluia, né? Me deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. E ele me acorda amanhã após amanhã. Desperta o meu ouvido para escutar, como alguém está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Como é bom, gente, a gente saber trabalhar, né? Nessa questão do saber falar e do saber ouvir, né? Como é importante nós compreendermos estas veracidades contidas na palavra de Deus. Obrigado, irmã Expedita Guilherme, pela sua presença. Que Deus abençoe a todos vocês maravilhosamente. Hoje eu queria tirar esse momento com vocês para compartilhar essas experiências. E eu tenho certeza que se você puder falar aqui, se você já passou por essa experiência também de no momento que você estiver em conversação com pessoas que você ama, que você tem carinho, de repente aquela pessoa se sentiu ofendida. E você diz: por que será que essa pessoa se ofendeu dessa maneira? Eu não falei para ofender, mas de repente, o resultado daquela conversa, alguém se sentiu ofendida, alguém se sentiu machucada, ferida, por causa de uma palavra somente, não é isso? Então eu quero nesta manhã dar a primeira dica a você, antes de saber falar, a importância de você saber ouvir, de você saber discernir. Veja o tom de voz, veja a forma como as palavras estão saindo de você, se estão saindo benéfica ou maléfica. É muito importante, e quando eu abro essa questão junto com vocês, aqui eu observo que haverá sim sabedoria da minha parte e da sua parte. E com certeza nesse relacionamento de conversações vai gerar um benefício assim maravilhoso para todos nós. Não é verdade? Muito bem, quero aqui agradecer a todos vocês. Enquanto isso, eu quero pedir por gentileza que você possa compartilhar essa live aos seus amigos, aos seus grupos de pessoas que estão participando junto comigo nesta manhã, né? Olhe como é interessante, gente, quando estamos falando de comunicação, estamos falando desse foco, né? Olhe para você ver que até as pessoas... Eu toco muito no termo autista, né? Porque eu tenho aqui em casa 2 pessoas com necessidades especiais, né? E eu gosto muito assim de estudar, de pesquisar, de ver. Até na comunicação do autista, o ser humano ele tem que saber como ouvir e como trabalhar com eles, né? Eu queria muito nesta manhã compartilhar esta experiência, né, com vocês. Talvez vocês não tenham isso na casa de vocês, né? Mas eu queria muito compartilhar com vocês este vídeo, né, desse médico psicanalista, né, de como ele fala com relação à comunicação com as pessoas com as suas necessidades especiais. Olhe como é importante a comunicação com essas pessoas. Meu nome é Caio Abujade, eu sou médico psiquiatra infantil, especialista em autismo, convidado pela produção da peça Um Estranho Caso do Cachorro Morto para um debate após a peça. O cérebro do paciente com autismo, ele é um cérebro um pouco diferente do nosso. Ele é um cérebro mais hiperexcitado. Funciona mais ou menos assim. É como
se o nosso cérebro, ele faz uma atividade de cada vez. Então, toda vez que a gente faz uma atividade, a gente desliga a nossa atividade anterior. Mesmo quando a gente está fazendo duas atividades ao mesmo tempo, a gente, na realidade, está fazendo uma de cada vez bem rápido. O paciente com autismo, não. Por ele ter um cérebro hiperexcitado, ele liga uma atividade sem desligar a atividade anterior. Então, ao longo do dia, às vezes, ele está fazendo 100, 200, 300, 1000 atividades ao mesmo tempo naquele cérebro. E isso ele faz desde quando ele nasceu. O cérebro dele é assim. Então, a gente tenta fazer com que eles funcionem com um cérebro parecido com o nosso. Só que, se eles tentarem funcionar da mesma forma que a gente, eles se desorganizam. E aí eles entram em crise. Então, desde pequeno, eles vão criando um método para se organizar. Você tem um padrão de comportamento repetitivo. Na realidade, isso é um cérebro tentando se organizar. Tá? Então, eles sempre voltarem para o mesmo start faz com que eles continuem funcionando de forma adequada naquele mar de estímulos que eles têm. Então, eles têm que seguir uma linha reta dentro desse mar de estímulos. Quando eu coloco um bloqueio nesse comportamento repetitivo, eu peço para ele parar de fazer aquilo, ou bloqueio um ritual, ou uma rotina, ou até uma estereotipia, ele cai de novo nesse mar de estímulos e aí ele se desorganiza completamente. O cérebro mais imaturo, ele é mais sensorial e mais motor. Por isso, a gente vai ter predomínio de comportamentos repetitivos motores, que são as estereotipias, e sensoriais, que são as hipersensibilidades tátil, gustativa, olfativa, visual, né, e auditiva. E aí, conforme ele vai amadurecendo, esses padrões de comportamento repetitivo eles vão mudando para comportamentos repetitivos que a gente chama de ordem superior, que são comportamentos mais maduros. Então, são baseados em rituais, rotinas, compulsões. E quando o comportamento repetitivo se torna num padrão exemplar, que aí a gente vai ter as habilidades, quando a gente tem uma coisa que a gente chama de insistência na mesmice, que é quando o paciente começa a estudar temas diferenciados. Então, ele sabe tudo sobre astronomia, sabe tudo sobre os animais, sabe tudo sobre os dinossauros. Então, vejam, você tem o mesmo comportamento que é uma estereotipia e o autointeresse por astronomia é a mesma forma de trabalhar aquele cérebro hiperexcitado, entendeu? Só que com padrões cognitivos diferentes. Desde o primeiro dia que a gente nasceu, o que a gente faz durante o dia é criar redes neuronais. Isso vale para todos nós, tá? E durante a noite, memorizar essas redes neuronais. No dia seguinte, a gente reativa essas redes neuronais, acrescenta as informações daquele dia e armazena durante a noite. A gente faz isso a vida inteira, tá? Os pacientes com autismo, eles têm redes de preferência que fazem com que ele se organize. Tá? Eu tenho que atrelar as novas informações do dia a essas redes neuronais de interesse. Então, se um paciente está lá super interessado em bichos, em fazer desenho, e eu quero que ele se interesse por outras coisas, eu posso, através dos bichos, ir dando um conhecimento sobre outras áreas. Né? Então, eu quero que ele aprenda sobre o céu. Então eu vou falar que aquele bicho está brincando num lugar ensolarado, que tem nuvens, que tem sol, e aí de repente eu estou falando do céu e deixei os bichos de lado, mas eu estou usando as mesmas redes neuronais. Então nós temos que usar o comportamento repetitivo ao nosso favor e fazer com que ele amplie o espectro de conhecimento em cima desses conhecimentos e dessas situações específicas. A importância de que as pessoas vejam o autista como ele é, e não tentem transformar ele numa pessoa típica, entendeu? Que se a gente conseguir dar para eles o mundo que eles precisam, eles vão se desenvolver super bem. Muito bem, você ouviu aí, né, um grande médico aí, psiquiatra, né, falando um pouco sobre o TA. E nesta manhã eu quero aqui continuar falando com vocês, compartilhar com vocês mais algumas informações importantes acerca de comunicação, na sabedoria no falar, na sabedoria no ouvir, não é isso? Saber ter discernimento, né? O Senhor quer fazer isso conosco, gente, né? Deus, ele quer fazer isso.
a forma de como ele se comunica, a forma de como ele fala, né? Devemos aprender isso, não é verdade? Porque a palavra de Deus nos ensina a cada manhã, após amanhã, ele nos ensina a recuperar esta sensibilidade para saber ouvir e para saber falar, para compreender o momento da voz de Deus e entender esta orientação que ele nos dá. O Senhor, ele vai realizar o milagre, com certeza. Ele vai realizar o milagre de fazer com que você ouça a sua voz. Se nunca ouviu, que volte a ouvir a sua voz, né? Se perdeu essa capacidade, você terá de novo essa recuperação. Precisamos realmente aprender a discernir a voz de Deus, a voz da pessoa, a voz dos meus amigos, a voz do inimigo. Então nós temos que saber, nós temos que ter sabedoria para saber se comportar diante dessas comunicações, não é verdade? É muito importante que venhamos compreender e ter esse discernimento, né? E ter esse discernimento destas verdades, né? É melhor. E tem assim, uma coisa que eu gosto de dizer assim: é melhor escutar mais, e falar menos, né? Pode resultar gracioso nesta frase que eu quero dizer para você: temos 2 ouvidos e uma boca, para que escutemos mais do que falamos. E ainda que pareça chistoso, encerra uma grande verdade. Salomão foi muito sábio quando escreveu: tempo de rasgar, é tempo de coser, é tempo de estar calado e tempo de falar. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 3 e do verso 7. Então, saber quando guardar silêncio reflete em nós a humildade para estar dispostos a escutar. Existe, ademais, uma grande diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é só perceber sons em mudanças. Quando realmente escutamos é quando prestamos atenção. Quando você está querendo ouvir, você só percebe os sons em mudança quando realmente está executando, né? Quando até escutamos. Enquanto escutar eleva a nossa relação, é a maneira em que percebemos o que o outro sente, para assim usar as palavras corretas ao dar uma resposta. Provérbios, no capítulo 20, no verso 5, diz: como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Que coisa maravilhosa, né, gente? Sabedoria no falar, sabedoria no ouvir, né? Quero aqui agradecer a presença de Guilherme Serrano Gomes, né? Ele faz parte do grupo Minutos com Deus, também está conosco também. O nosso querido Assis Santo, né? Assis Santo, sempre presente, muito obrigado. Também a Expedita Guilherme, do grupo Sobral 24 Horas, também está aí presente. Também no grupo Gideões Missionários, está aí 2 pessoas magníficas, Anice Moraes e Guilherme Ataíde. Obrigado pela presença de vocês que estão participando comigo nesta manhã. Espero que esses aconselhamentos possam construir uma comunicação eficaz para a tua vida, para o teu momento, para o teu relacionamento, né? Para que aconteça uma melhor proximidade entre você e a pessoa que no caso está ouvindo esta conversa, né? Muito bem. Quero aqui continuar falando para vocês, né? E ainda que apareça assim impossível ao escutar aos demais, também devemos ter nossos ouvidos prestos a escutar. É aquilo que eu falei no início. A forma de como eu falo, eu tenho que prestar atenção como este som está saindo da minha boca, né?
É muito importante, né? Um exemplo disso, Jesus ele passou, mesmo quando passasse seu dedo sobre a terra, enquanto os fariseus queriam apedrejar aquela mulher, né? É mais que seguro que enquanto eles gritavam, julgavam, né? Eles gritavam, julgavam, é morte, tem que ser apedrejada. Jesus ele parou só para escutar primeiro a voz do Pai, para depois ouvir a voz daquela mulher. Aquelas palavras ainda ressoam no mundo de hoje. Jesus apenas naquele momento de conversações, Jesus, a mulher, os seus acusadores, cada um com uma pedra na mão para apedrejá-la. Eu aqui penso, imaginando aqui, Jesus fecha os seus olhos, começa a escrever na terra no seu silêncio, para tentar ouvir a voz de Deus. Aí quando chega dado o momento, no momento certo, a hora certa, não é como eu quero, não é o momento de falar. Ei, eu tenho que saber discernir o momento de falar e o momento de ouvir. E naquele momento de fala, Jesus lá em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, ele diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus continua a conversação, diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Olhe, gente, como é bom saber se comunicar, saber ouvir, saber falar no tempo certo, ouvir no tempo certo. Quando trabalhamos em conjunto com estas duas situações, alcançaremos respostas agradáveis e desejáveis. É muito importante quando percebemos esta sabedoria através dessas verdadeiras atitudes que eu, você, todos nós temos que ter. Os momentos dos relacionamentos, das conversas, saber usar as palavras certas no momento certo, saber ouvir no tempo certo e na hora certa. Como é maravilhoso quando compreendemos estas verdades tão maravilhosas que geram resultados grandiosos para um relacionamento, né, interpessoal. Como é maravilhoso quando você compreende, quando você entende isso. Agora, lógico, não estou pedindo isso à força de você. Isso é um hábito. Tem que ser praticado, exercido. Você não aprende da noite para o dia, não estalar de dedo. Você aprende praticando. E às vezes falhas, vai acontecer falhas, vai acontecer luta, vai acontecer turbulências, vai acontecer muitas situações, N situações. Mas com sabedoria, com entendimento, nós assim venceremos. Vamos botar mais um louvor aqui para a gente relaxar um pouco, né? Vamos ouvir mais um louvor nesta manhã.
E quero que nesta manhã você sinta-se agraciada e agraciado e ouvir esse belo louvor nesta manhã. Quando Deus tem promessas pra executar na vida da gente, vai além do natural, é algo fenomenal, é inédito, surpreendente. Meu Deus vai cumprir. Vão jogar pesado, vão forjar boate, vão tentar fazer verdade virar ficção, pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão. Mas Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, está falado, pronto. Nenhum inferno inteiro invalidará. Não há sepultamento para as promessas dele. Que passe céus e terra, ele cumprirá. Quem disse que era sonho e não realidade, de fato nunca soube o que aconteceu. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. E mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Meu Deus vai cumprir. Vão jogar pesado, vão forjar boate, do dia pra noite vão te transformar em réu, achando que as promessas de Deus não vão sair do papel. Mas Deus vai cumprir. Se foi Deus quem falou, está falado, pronto. Nenhum inferno inteiro invalidará. Não há sepultamento para as promessas dele. Que passe céus e terra, ele cumprirá. Quem disse que era sonho e não realidade, de fato nunca soube o que aconteceu. E mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. E mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. Tô na mão de Deus. Estou guardado na palma das mãos de Deus. E você ouviu aí Lauriette louvando o nome do Senhor nesta manhã. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão participando junto comigo, né? Como é bom saber a importância do saber ouvir, do escutar, do saber falar, não é isso? Para manter este bom relacionamento do ambiente social, trabalho, né? É muito importante você compreender, né? Que essas boas relações do ambiente social, espiritual, trabalho, vida familiar, é fundamental saber escutar e saber falar.
Será que nós temos essa capacidade desenvolvida tanto quanto necessita, né? Precisamos descobrir, né? Se você, eu, nós pararmos para pensar, há uma série de provérbios que falam sobre a importância do saber escutar, do saber falar. Nos comunicamos o tempo inteiro, mas poucas pessoas sabem de fato escutar. Isso porque nem sempre é uma tarefa fácil. Vai muito mais além de parar de falar e receber as palavras que estão sendo ditas pela outra pessoa. O ser humano, gente, tende a gostar muito mais de dar opinião do que de escutá-las. É um dos erros mais habituais, é aproveitar o relato de uma pessoa para complementar com uma experiência própria, algo muito distante da definição de saber escutar, né? Isso acontece com você? Será que isso acontece com você? Né? Quando acontece uma coisa que alguém está falando, aí você logo interrompe, você logo quer passar a sua opinião, a sua forma de ver, a sua forma de pensar, não é isso? Isso acontece com você? Quantas vezes, enquanto alguém te explicava algo, você estava escutando sua voz interior, pensando na resposta que você daria, ou em outras coisas mais importantes para você naquele momento, como uma lista de compra, ou precisar fazer algo no final de semana. Quando se comporta assim, tão pouco está sabendo escutar, né? Lembre-se, saber escutar é fundamental para fortalecer conexões, melhorar a relação com quem nos cerca, crescer pessoalmente, profissionalmente, a seguir, né? Eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para você melhorar a sua capacidade de escutar, né? Ofereça, como Jesus fez, ofereça sua atenção 100%. Jesus, o sábio da época e dos nossos dias, ele parou para ouvir. Ele ouviu os acusadores e ele também ouviu o clamor daquela mulher. Então, ofereça a dar atenção do que a pessoa está falando a 100%, integralmente. Segundo, mantenha o contato visual, olhe no olho da pessoa, né? Não tire os seus olhos para baixo, para o lado, para cima, não. Olhe, olho a olho, tenha esse contato visual. Outra coisa importante, não interrompa. Deixe ela desabafar, deixe ela conversar. Enquanto você vai ouvindo, você vai, com certeza, vai nutrir ideias maravilhosas. Outra coisa importante, não banalize o relato, né? Não banalize o relato. Outra coisa importante, evite falar de você. Ah, eu sou assim. Ah, eu acho. Ah, eu sei. Não deixe assim, achismo. Não. Eu quero passar esses conselhos, né? Quero aqui agradecer mais uma vez aqui a presença da Vera Oliveira. Parabéns pela grande live. Uma grande lição fica no meu coração. Você é um grande orador. Obrigado, Vera. Que Deus abençoe você maravilhosamente. Você também é o dom da palavra e sabe transmitir com sabedoria. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, Vera. Vera Oliveira, não é porque ela está aí presente, não, gente, né? Ela é uma das grandes, né, professoras, né, dentro da área da culinária, viu, gente? Ela faz cada tipo de comidas maravilhosa, viu? Que você fica com água na boca, né? Não é porque ela está aí, não, mas realmente é verdade. Tem testemunha não só de Diogo, Guilherme, mas também de muitos alunos, de muitos coordenadores, né, tanto de prefeituras como também das instituições particulares, também confessam que esta mulher é uma grande professora
dentro da sua área. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Quero aqui agradecer a todos que participaram junto comigo. Que Deus abençoe a todos. Espero que estas dicas de comunicação eficaz, né, se torne muito útil no seu momento peculiar, quando você está interagindo, quando você está conversando. Que Deus abençoe.